Olá, boas-vindas a todos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias de criação mais famosas e, sem dúvida, mais influentes de todos os tempos, Gênesis capítulo 1. O nosso objetivo aqui é ir além da leitura e tentar entender a estrutura, o contexto da época e, claro, o significado mais profundo por trás dessa narrativa milenar. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. É uma frase que quase todo mundo já ouviu, mas segundo a análise que a gente está usando como base, isso aqui é muito mais do que só uma abertura poética. É, na verdade, a pedra fundamental de toda a teologia que vem depois. A ideia central já está aqui. Existe um único Criador, soberano, que está totalmente separado da sua criação. Bom, o nosso caminho nessa análise vai ser bem direto. Primeiro, a gente olha para esse começo fundamental. Depois, vamos entender por que essa história era tão radicalmente diferente para sua época. Em seguida, a gente divide a criação em dois atos. E, para fechar, vamos tentar responder por que essa história ainda importa tanto hoje em dia. Então, vamos lá, começando pelo começo. A maneira como essa história abre as portas é simplesmente crucial para a gente pegar a mensagem inteira. E aqui já temos um ponto super interessante. O texto descreve o mundo como sem forma e vazia. A história, então, não começa do nada absoluto, sabe? Ela parte de um estado de caos. A expressão original em hebraico é tohu vabohu, que dá essa ideia de algo bagunçado, desorganizado. Isso já muda tudo, porque prepara o cenário não para uma criação a partir do zero, mas para uma história de transformação, de colocar ordem no caos. Agora, para entender de verdade o impacto de Gênesis 1, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Porque o propósito do texto fica muito, mas muito mais claro quando a gente entende para quem ele foi escrito e em que época. Pensa só, o público original dessa história eram os israelitas, logo depois de saírem da escravidão no Egito, um povo cercado por culturas politeístas. Então, a intenção aqui, segundo a fonte, era muito clara. Era dizer a eles, olha, aquele mesmo Deus que abriu o mar e libertou a gente, ele é o criador de absolutamente tudo. E aqui que a coisa fica revolucionária. Gênesis 1 não era só uma historinha de criação, era uma declaração teológica, quase um manifesto. Os mitos dos povos vizinhos, como os babilônios e egípcios, falavam de criação nascendo de batalhas violentas entre deuses. Aí chega Gênesis e apresenta um único Deus, que cria tudo de forma organizada, só com o poder da sua palavra. Sem briga, sem caos. Era uma visão de mundo completamente diferente, radical mesmo para a época. Ok, então a narrativa da criação se desenrola em dois grandes atos, de forma bem estruturada. O primeiro ato, que a gente vai ver agora, é basicamente sobre organizar a bagunça. É pegar aquele caos inicial e começar a dar forma, a criar os espaços. Então, nesses 3 primeiros dias, as estruturas do mundo são montadas. Dia 1, a luz é criada e separada da escuridão. Já temos dia e noite. Dia 2, o céu é formado, separando as águas. E no dia 3, a terra seca aparece e a vegetação já começa a surgir. Percebe? É um processo de organização, de criar os ambientes do mundo. E aqui tem um detalhe que é super simbólico. Repara só, a luz é criada no primeiro dia, mas o sol e a lua só aparecem no quarto. A análise da nossa fonte aponta que isso é proposital. Essa primeira luz não é uma luz física. Ela simboliza a própria presença de Deus entrando em cena. É a primeira resposta ao caos. A mensagem é clara. A ordem começa no momento em que a luz aparece. Muito bem, a casa está pronta, as estruturas estão no lugar, agora vamos para o segundo ato, a hora de preencher esse mundo, de colocar vida e mobília nesses espaços que foram criados. E a estrutura aqui é fantástica, tem uma simetria quase poética. Olha só que legal, o quarto dia corresponde ao primeiro. Onde a luz foi criada, agora são colocados o sol, a lua e as estrelas. O quinto dia corresponde ao segundo. As águas e o céu agora são preenchidos com peixes e aves. E o sexto dia, claro, corresponde ao terceiro. A terra seca recebe os animais e, por fim, a humanidade. É o encaixe perfeito. E aqui tem outro detalhe que parece pequeno, mas é gigante no seu significado. O texto não fala sol e lua. Ele usa luminar maior e luminar menor. Por quê? Porque nas culturas vizinhas, o sol e a lua eram deuses poderosos. Ao chamá-los de luminares, o texto está, na prática, rebaixando eles. A mensagem é, esses astros não são deuses. São só lâmpadas, que Deus criou para marcar o tempo. É uma afirmação teológica muito forte. E então a gente chega no clímax de toda a narrativa. A criação da humanidade, feita à imagem de Deus. Mas o que isso significa?
A análise que a gente está seguindo deixa claro, não tem nada a ver com aparência física. É uma questão de função. Ser imagem de Deus significa ter a capacidade de refletir o caráter dele no mundo. É sobre ter responsabilidade, consciência moral, criatividade e, principalmente, a capacidade de se relacionar com o próprio Criador. Beleza, já vimos o como a história é contada. Agora, para fechar, vamos investigar o porquê. Por que essa narrativa, tão antiga, continua impactando tanta gente até hoje? Quais são as grandes lições que ela deixa? E olha que interessante, até o nome de Deus usado nesse capítulo, Elohim, tem uma camada de significado. A palavra em si no hebraico é plural. Ela passa uma ideia de plenitude de poder, de majestade. Mas, e aqui está o pulo do gato, os verbos que concordam com Elohim estão sempre no singular. É um jeito muito inteligente da linguagem reforçar uma ideia central, a unidade de um Deus que é, ao mesmo tempo, totalmente pleno em poder. Então, o que a gente tira de tudo isso? A fonte que usamos aponta algumas lições bem fortes. Primeiro, Deus é soberano sobre tudo, até sobre o caos. Segundo, a criação tem ordem, propósito e beleza. Outro ponto fundamental. Todo ser humano tem uma dignidade inerente, porque reflete a imagem do Criador. A história também nos dá um papel. Somos cuidadores da criação, não donos. E até o trabalho é visto como algo bom, como parte do plano original. Então, se a gente for resumir tudo numa única ideia, o arco completo dessa história é uma declaração teológica muito poderosa. Ela nos apresenta um Deus que, essencialmente, transforma. Transforma o caos em ordem, a escuridão em luz e o que era vazio em algo cheio de vida e propósito. E isso tudo nos deixa como uma pergunta final para a gente pensar. Se o coração dessa história milenar é sobre essa transformação, sobre trazer ordem, luz e propósito para o caos, o que isso significa para nós hoje? Como esse padrão de encontrar ordem no caos se aplica nas nossas vidas e no nosso mundo? Fica aí a reflexão.